Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Dewa watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o 5º episódio especial sobre kanjis. Ao longo desses episódios, já vimos 20 dos 110 ideogramas que compõem a lista de kanjis do primeiro nível exigido pelo JLPT, o Exame de Proficiência em Língua Japonesa. Valendo lembrar que esses episódios têm o intuito de explicar, de modo simplificado, o significado desses símbolos, bem como trazer as principais leituras dentro de palavras que elas fazem parte. E junto ao material de apoio, que está disponível no link para download na descrição do episódio, você pode visualizar e treinar a identificação, leitura e escrita. Por isso mesmo, esse episódio é bem curto. A propósito, hoje vamos ver 5 kanjis que possuem significados ligados a números, diretamente ou indiretamente, dando, de certo modo, continuidade aos 2 últimos episódios que vimos anteriormente. Então, se já fez o download e abriu o material de apoio, não vamos perder tempo e iniciemos o episódio. É isso aí. Iniciemos então com o primeiro kanji de hoje, o kanji que representa o número 100. Se você acompanhou os 2 últimos episódios especiais de kanjis, viu que explanamos 10 ideogramas que representam os números 1 a 10. E com esses kanjis conseguimos contar de 1 a 99 apenas, pois diferentemente do sistema indo-arábico que usamos no ocidente, apenas com esses 10 kanjis numéricos não é possível representar todos os números, uma vez que em alguns patamares, como é o caso do número 100, o símbolo usado é outro, o que acontecerá também com os números 1000, 10.000, 100 milhões e 1 trilhão. Mas calma, vamos aos poucos. Aliás, no episódio regular de número 11, também falamos das numerações japonesas, no qual apresentamos o número 1 ao 100.000, porém sem foco dos kanjis, mas nas pronúncias. Se você ainda não ouviu, depois vai na playlist e confere. Então, voltando ao kanji do número 100, conforme você vê no material de apoio, é bem simples, com apenas 6 traços de acordo com a ordem que também está sendo ilustrado. E como dica, como eu já disse anteriormente aqui, escrever os ideogramas seguindo a ordem dos traços ajuda não somente na memorização dele, mas também a evitar escrevê-lo de modo incorreto. Isso se dá pois há vários kanjis que são bem parecidos, muitas vezes mudando apenas um pequeno traço de lugar. Quanto à leitura do kanji do número 100, temos a sua principal, que é hyaku. Hyaku, sendo o ya contraído com o ri, se tornando rya, e não hiya. Outro erro bastante comum nessa pronúncia é que muitos acabam pronunciando como haku, principalmente quando vamos falar o valor em iene, que é a moeda do Japão, hakuen, sendo o correto hyaku-en. Hyaku-en. Resumindo, hyaku é o próprio número 100. E seguindo na casa das centenas, o número 200 dizemos nihyaku. Nihyaku. Ou 400, yonhyaku. Yonhyaku. Basta colocarmos antes do kanji do número 100 o kanji referente ao número da centena, 500, 600 e etc. Mas há 2 situações nas centenas que haverá uma variação na leitura do kanji do número 100. A primeira, byaku. Byaku,
onde é inserido um tenten na sílaba ri, ficando bi. Aliás, esse tenten são aqueles dois riscos como se fossem as aspas logo depois das sílabas ha, ri, fu, re, ro, que se tornam ba, bi, bu, bebo. A leitura byaku neste kanji é exclusiva para uso na pronúncia do número 300, que é sambyaku. Sambyaku. E uma segunda variação é pyaku. Pyaku, que na forma escrita é o hiragana ri com a bolinha ao lado, o qual chamamos de maru. E diferentemente do tenten, neste o som da sílaba ri é alterado para pi. Pyaku é uma leitura do kanji 100 usada no número 600, que é uropyaku. Uropyaku. E no 800, que é hapyaku. Hapyaku. Já nas demais centenas, 200, 400, 700 e 900, a leitura permanece como hyaku. Este kanji também é visto dentro de palavras que não estão relacionadas diretamente ao número 100, como é o caso da palavra enciclopédia, o qual pronunciamos hyakajiten. Hyakajiten. E como curiosidade adicional, na palavra centopeia também temos o kanji de 100, seguido pelo kanji que tem o significado de pés. Bem lógico, né? Porém, a leitura desses kanjis é totalmente outra. Neste caso, mukade. Mukade, centopeia. O próximo kanji é o que representa o número 1000. Este kanji também é bem simples quanto aos seus traços, possuindo apenas 3, como você observa no material de apoio. A sua leitura principal é sem. Sem. Cuidado para não confundir com a pronúncia do número 100 em português, o que é um falso cognato. E do mesmo modo que o hyaku, ao colocarmos os números antes deste kanji, teremos os múltiplos de 1000. Mas até antes, podemos dizer o número 1000 como sem, que é o próprio 1000, ou quando especificamos 1000, no qual falamos issem. Issem, possuindo dois kanjis, o do número 1 e o do número 1000. E perceba que não falei ichisen, mas issem, pois retiramos o ti e inserimos o ti saitsu, fazendo a pausa rápida. Quanto ao 2000, por exemplo, seguimos do mesmo modo, o kanji do número 2 mais o de número 1000, com sua leitura nissem. Nissem, sem qualquer alteração, o que ocorre também com o 4000, yonsem. Yonsem, que aliás não confunda com o onsen, que são aquelas banheiras de águas termais famosas no Japão. O 4000 é yon no início, e não on. Já os números 3000 e 8000 têm uma alteração na leitura. Para o número 3000, sanzen. Sanzen. Com a letra C aplicando o tenten, alterando sua pronúncia para Z. E para o número 8000, hasen. Hasen, o qual mantém-se a pronúncia do sen, mas o hachi é tirada a leitura ti e acrescentado o ti saitsu, indicando a pausa. Nos casos de 6000, 7 e 9000, não há nenhuma leitura especial, mantendo-se o uso do kanji numeral 6, 7 e 9 e depois o sen, indicando o 1000. Portanto, rokusen, nanasen e kyusen. Uma outra leitura desse kanji é a leitura chi. Isso mesmo, apenas chi. Porém, ela é mais vista em nomes, como por exemplo na província Chibaken. Chibaken, uma província próxima de Tóquio, que como curiosidade é onde ficam as instalações da Disney Tóquio, que apesar de ter o nome Tóquio, fica nessa província, Chiba. O marketing move o mundo, literalmente. Com certeza. Mas indo para o terceiro kanji, veremos o que representa o número 10.000, e o lemos como man. Man. Se você ainda está achando confusa a alteração dos símbolos de acordo com o crescimento dos números, depois ouve o episódio 11 que explica tudo. Muito bem, para dizer o 10.000, inserimos o número 1 antes do man, ficando ichiman. Ichiman. O que é diferente do 1000, o qual podemos usar apenas a palavra sen, que já entendemos ser a quantidade de 1000. Mas 10.000 é necessário falar o ichiman.
Continuando com os seus múltiplos, temos o Niman para 20.000, Sanman para 30.000 e assim por diante. E para nenhum caso, dos 10 até os 90.000, não há leitura especial. Só precisa ter o cuidado quando o número é 100.000, pois falamos Juman, Juman, e não Hyakuman, pois Hyakuman é 1.000.000, por isso tome cuidado. Falando em palavras que esse kanji pode compor, há a palavra Manen-hitse. Manen-hitse. Uma palavra não muito comum, aliás, e que não é visto com tanta frequência, que é caneta tinteiro. Aquela caneta com a ponta mais clássica, que é mostrado muitas vezes em filmes ou escritórios muito chiques, ou para quem gosta de fazer uma caligrafia mais rebuscada. Uma outra leitura desse kanji menos comum, mas que é usada em algumas palavras, é a leitura ban, trocando a sílaba ma pela sílaba ba. Vemos ela na leitura Bangkok, Bangkok, que significa todos os países. Vamos então ao próximo ideograma, que é o kanji que representa principalmente a moeda japonesa, o iene, mas que a leitura em Nihongo é M. Tanto que qualquer número seguido deste kanji significa o valor em iene. Por exemplo, 500 yen, 500 ienes, 1000 yen, 1000 ienes, e 1,000 yen, 10.000 ienes, e assim por diante. Mas apesar desse kanji se referir principalmente à moeda iene, também a definimos como maru, que é traduzida como círculo. E uma observação dessa tradução, quando falamos de maru, existem dois kanjis que a representam. Este kanji que estamos vendo e um outro kanji que não é o foco apresentado neste momento, mas que é até mais comum quando nos referimos a um círculo. Em outras palavras, a palavra maru possui dois kanjis diferentes para representá-lo. A diferença entre os dois é que esse kanji que você está vendo representa um círculo em formato plano, como é a própria moeda. Ela é circular, mas ao vermos por outro ângulo, concluímos que ela é achatada, como se fosse um disco, certo? Enquanto que, quando nos referimos a uma bola, por exemplo, que é circular, mas que continua sendo circular independente do lado que você olhe, e, portanto, usa-se outro kanji que citei. Mas enfim, é apenas uma observação, pois no futuro você vai se deparar com esse outro kanji. Então, vamos para o último kanji de hoje, que é o kanji que representa o ano. Com 6 traços, pode parecer um pouco difícil para quem não está familiarizado com os ideogramas japoneses, mas que por ser um kanji extremamente comum no cotidiano, acaba se tornando mais fácil de ler com o passar do tempo. A primeira leitura desse kanji é a leitura Toshi, Toshi, que significa a palavra ano de modo geral. Sempre que for falar do ano sem citar a quantidade, falamos Toshi. Essa leitura também é vista na palavra este ano, composta pelo kanji da palavra agora e deste kanji de ano que estamos estudando, sendo a sua leitura Kotoshi, Kotoshi. Já a segunda leitura desse kanji é a leitura Nem, Nem, que ouvimos principalmente quando falamos da quantidade de anos, como em Ichinen, 1 ano, Ninen, 2 anos, Sannen, 3 anos e etc. E também é usada quando falamos o ano corrente. Por exemplo, este ano é 2022. Nisen Niju Ninen. 2023. Nisen Niju Sannen. Ou o ano que você nasceu. Por exemplo, 1998. 1998 nen. Lembrando que esta é uma contagem de anos ocidental, mas que é usada também no Japão em paralelo ao calendário imperial japonês. Uma outra palavra que vemos é na palavra que significa próximo ano, ou ano que vem, que é Rainen. Rainen. Ou, para dizer ano passado, que é Kyonen. Kyonen. Ou na palavra que significa aposentadoria no sentido de contribuição financeira, que é Nenkin. Nenkin. Composto pelo kanji de ano e de dinheiro. E caso não saiba, é uma palavra muito usada no Japão.
A propósito, já fique sabendo desse gasto se estiver vindo pra cá. Mas isso é papo para outro momento. O que cabe a este episódio são os kanjis de hoje. Logo agora que ia falar minha opinião. Deixa pra lá, vamos treinar um pouco. Antes de finalizar o episódio de hoje, vamos ver algumas frases com palavras que contenham os kanjis que vimos. Para isso, no material de apoio, vá para a página referente ao tempo deste ponto que estamos falando. E antes de ouvir as frases, pausa o áudio do podcast e tenta identificar quais as leituras dos kanjis que estão nas sentenças. E assim que terminar, retoma o áudio para verificarmos juntos. E aí, foi fácil? Vamos conferir? Kono ice cream wa 100 yen desu. Kono ice cream wa 100 yen desu. あの仕事の時給は1500円です。あの仕事の時給は1500円です。そのテレビは48,600 円じゃないです。そのテレビは48,600 円じゃないです。来年は千葉県に住みます。来年は千葉県に住みます。今年は2023年ですか？今年は2023年ですか？この万年筆はいくらですか？この万年筆はいくらですか？それで終わりです。Então, finalizamos por aqui. E após esses 5 kanjis, finalizamos este episódio. Mas claro, os estudos não devem ficar só por aqui, pois para o aprendizado ser consolidado é necessário treino, como sempre insisto neste podcast. Para te ajudar nessa missão, no material de apoio há mais algumas frases com palavras relacionadas aos kanjis que vimos hoje, bem como os quadros para treinar a escrita destes ideogramas. Não deixe de praticar, afinal, como sempre digo, nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. Aproveito o momento para divulgar o perfil do Tanoshi Nihongo Podcast no Instagram, no qual há sempre novas postagens com vocabulários e sentenças relacionadas aos episódios para você continuar praticando. O perfil é o @tanoshipod com 2 i's, que também tem o link na descrição do episódio para você clicar e nos seguir. Inclusive, quando acessar, não deixe de inserir seu comentário, crítica ou sugestão para sabermos o que podemos melhorar em nosso conteúdo. Lembrando também que há o perfil no Facebook com o mesmo nome. Isso mesmo, acesse e nos siga lá também. Recado dado, quero agradecer por ter me ouvido até aqui, arigatou gozaimashita, e estou te esperando no próximo episódio. E aí, Edi, qual a boa de hoje? Só quero pedir para vocês criarem vergonha na cara e compartilhar esse conteúdo. Não me façam ficar nervosa. Calma, quer um chocolatinho? Ah, pode ser. Então sobe o som aí que eu vou te dar. Vocês se salvaram pelo doce, hein?